Olha, um outro destaque para a gente discutir com os nossos comentaristas: Ministério das Relações Exteriores rebateu as críticas da Venezuela e afirmou que o tom adotado pelo regime de Nicolás Maduro com o Brasil é ofensivo e traz ataques pessoais. Esta foi a primeira vez que o governo respondeu de forma oficial sobre os ataques desde o início da tensão diplomática. O Itamaraty afirma ter se surpreendido com a postura da Venezuela e não corresponde à forma respeitosa com que o Planalto trata o país e também o seu povo. Resposta da chancelaria brasileira do Itamaraty ao tom adotado pela Venezuela nos últimos comunicados. Luiz Felipe Dávila. Olha, Caniato, ontem no programa eu elogiei a atitude do Itamaraty, que era manter o silêncio absoluto em relação a Maduro. E hoje, o Itamaraty escorregou e voltou ao seu modo de ser e se manifestou sobre a nota de Maduro. Foi um erro diplomático, porque ao se manifestar, dá importância a uma figura insignificante e execrável. Por isso, hoje, a diplomacia voltou a ser aquela diplomacia de sempre. A diplomacia que tem que responder aos ditadores de esquerda e tratarem como se eles fossem um estadista legitimamente apoiado pelo povo. Foi um erro. Deveria ter mantido o silêncio dos últimos dias para mostrar quão menosprezado é uma figura que trata tão mal o seu povo, que coloca 80% dos venezuelanos vivendo sob miséria e que não tem respaldo algum na comunidade internacional. É aí que é o lugar de Maduro, só, isolado, no escuro, longe de todos os lugares, para aprender que o mundo moderno não atura mais ditador sanguinário que maltrata a sua população. É só contextualizando para as pessoas que nos acompanham e também para o delegado Palumbo, que não estava com a gente ontem. Delegado, a gente repercutiu aqui uma publicação feita pelo Instagram, justamente pela Polícia Nacional da Venezuela, e nessa postagem a corporação publicou essa foto assim, editado, dá a entender que é o presidente brasileiro, com a imagem nacional ao fundo, e os seguintes dizeres: quem se mete com a Venezuela se dá mal. Enfim, muitos entenderam como uma ameaça ao governo brasileiro e agora, no dia de hoje, a resposta do Itamaraty, dizendo que o tom adotado pela Venezuela é um tom ofensivo e traz, sim, ataques pessoais. Crise diplomática, delegado Palumbo. É uma clara e evidente ameaça. É muito claro isso. Mas é assim que age o ditador. É assim que age uma pessoa mimada que não quer sair do poder. Mas é uma pessoa mimada que mata opositor, que prende criança, cujos opositores têm que se exilar em outros países, que perde uma eleição e não apresenta as atas, e depois tem o apoio do Partido dos Trabalhadores, que dá uma declaração que a eleição foi legítima. Mas quando esse mesmo ditador criminoso é contrariado, ele parte para o ataque. Típico de um ditador criminoso e mimado. Um homem acusado de envio de mais de 200 toneladas de drogas para os Estados Unidos. Um homem cuja prisão está decretada pelos Estados Unidos. Um homem que todo mundo sabe que perdeu as eleições. Quem tem que sentar nessa cadeira é Edmundo Gonzalez. Mas ele não vai deixar isso para ele, não vai deixar de roer o osso. Hoje, 80% da população vive na mais absoluta miséria, mas ainda tem um restinho de osso para ele roer, até chegar nos 100%. O Brasil já deveria ter cortado relação diplomática com esse sujeito, com este criminoso, há muitos anos. Jamais deveria ter pedido para ele vir aqui no Brasil, estendido um tapete vermelho, um país que deve bilhões de reais para o nosso Brasil. E mesmo assim, o Brasil continuou complacente, até ser picado, como aquela fábula do sapo e do escorpião. Atravessou o rio, foi picado. Ganhei as eleições. O tempo era amigo de Maduro. Foi se passando o tempo, foi se passando o tempo, o Brasil mandando lá olheiros, né? Aquelas pessoas ficam observadores
né, manda o Celso Amorim. Agora eu já não preciso mais de vocês. Vocês estão me atacando, estão tentando me podar, então agora a gente vai para o ataque. Programa Os Pingos nos Is, estamos repercutindo a resposta do governo brasileiro às últimas mensagens e comunicados da Venezuela ao Brasil. Segundo a chancelaria brasileira, o tom adotado pela Venezuela é ofensivo, traz ataques pessoais e, segundo Itamaraty, a postura não é correspondente ao respeito dado pelo Brasil à gestão de Nicolás Maduro e à Venezuela. Você, Mota, que a gente precisa considerar, o Dávila disse que vê um erro nessa manifestação da chancelaria brasileira, deveria ter ignorado o ditador. Mota. Eles ouviram o que o Dávila falou e pensaram, poxa, se o Dávila aconselhou isso, então a gente tem que fazer exatamente o oposto. Agora, Caniato, eu acho que o problema é esse, você lê uma nota aí, né? O problema é o respeito que foi dado à ditadura de Nicolás Maduro. A nota do Itamaraty já resume tudo. Eu, cá entre nós, que ninguém nos ouça, a gente não está no ar, não está ao vivo, não, né? Então eu vou contar um segredo para vocês. Eu continuo acreditando na hipótese de um teatrinho. Mas tudo é possível. A minha mãe tinha um ditado que dizia assim: quem muito se abaixa, os fundos lhe aparecem. Também tem outro que diz: dize-me com quem andas, eu te direi quem és. Eu queria só fazer uma pergunta para vocês. Já pediram o bloqueio da conta da Polícia Nacional Bolivariana nas redes sociais? Não, por quê? Afinal, eles postaram uma ameaça a uma autoridade brasileira. Pediram o bloqueio? Eu respondo, não pediram não. Eu fui lá agora e verifiquei. Não só está no ar, como aumentou em 1.000 o número de seguidores. É fácil ser tigrão com as tias do Zap e ser tchutchuca com a Venezuela. Mas olha, deixa eu contar para vocês, a postagem foi retirada. A postagem não está mais no ar. Então, você ouviu primeiro aqui na Jovem Pan. Maduro recuou, meus amigos. E aí fica a pergunta, por quê? Será que foi por causa da nota do Itamaraty? Ou será que foi por causa do comentário do André, aquele usuário do Instagram? O comentário que eu li ontem aqui, para quem não estava aqui, delegado Palumbo, eu vou ler de novo o comentário. O André comentou embaixo da postagem da Polícia Nacional Bolivariana que tinha uma ameaça ao Brasil. O André disse o seguinte: bastam 2 caramelos e a polícia de Osasco para anexar a Venezuela em 2 horas. Mas, Dávila, na hipótese disso não ser um teatro, quais são os cenários possíveis? Poderia isso escalar e fugir ao controle? Você avalia de que forma? Poderia a Venezuela encrespar e, sei lá, tentar invadir o território brasileiro ou fazer algum outro tipo de ameaça ou alguma ação contra a nossa soberania? Não, ele é um homem de bravata. Agora, é aquilo que nós comentamos e que o Mota reiterou agora. A nota brasileira dá peso, coloca a Venezuela na estatura de um país digno de ser respeitado e ter uma nota oficial da diplomacia brasileira. Mas isso é que não deveria ter feito nunca. Essa é uma ditadura execrável que nós não podemos dar nenhuma manifestação de respeito. E ao soltar uma nota, é um tratamento respeitoso ao país. Principalmente, não ao país, ao governo de Maduro. Então, o Brasil precisa começar a jogar do lado das democracias, da liberdade, daqueles valores, como a gente está sempre falando hoje de valores aqui, que nós respeitamos e defendemos na nossa história. Por isso, esqueça um pouco essa diplomacia militante, esquerdista, ressentida, como se fosse uma confraria de amigos de esquerda. Trate hoje o governo da Venezuela como ele tem que ser tratado, como uma ditadura sanguinária que o Brasil deve continuar fazendo tudo na diplomacia para mantê-lo na irrelevância internacional. Bom, a gente vai seguir monitorando essa situação que envolve a Venezuela.